Sempre há desconfiança de frases que começam com uma certeza absoluta sobre o mundo. Com certeza você já ouviu coisas do tipo: essa empresa possui tudo, ou esse homem controla o planeta. Há algo de antigo nessas afirmações, algo que atravessa séculos, que o impulso humano de procurar um centro secreto. É aí que entra a BlackRock. Já ouviu falar? É a maior gestora de ativos e riscos do mundo. E junto, o medo que paira sobre as sociedades contemporâneas. Afinal, impérios não caem de repente. Eles se desfazem lentamente como uma rocha que parece eterna até o dia em que se revela oca por dentro. Não há um único estrondo que anuncie o fim. Há sinais discretos aqui e ali, deslocamentos silenciosos, números que passam despercebidos e decisões técnicas que parecem pequenas demais para carregar um destino histórico. É assim que a história costuma agir. Ela não grita, ela sussurra. E quem aprende a escutar esses sussurros da história atravessa épocas com outra consciência. Você se considera uma pessoa rica? Imagine possuir 38 trilhões de dólares. Eu não consigo nem imaginar esse montante, tenho certeza que você também não. Mas esse é o valor da dívida nacional dos Estados Unidos registrada no final do ano passado, 2025. Não é projeção nem estimativa, é uma dívida real que está registrada nos livros contábeis do governo. Esse número é tão grande que se torna abstrato para a maioria das pessoas, como se pertencesse ao domínio das nuvens ou da ficção científica. Mas se pararmos para raciocinar, ao longo dos anos são justamente esses números abstratos que dão concretude aos destinos. Durante décadas fomos treinados a tratar a economia como algo distante e técnico, reservado apenas a quem entende do assunto. Alguém puramente de exatas que entende uma lógica muito específica. O nosso mundinho não pertence aos números. Nós seguimos com as nossas rotinas, interagimos nas redes sociais, assistimos a séries, cumprimos horários e pagamos conta. Só que, enquanto seguimos esse caminho, algo grandioso e em silêncio começou a se mover por baixo da superfície. Sabe o quê? As maiores instituições financeiras do planeta passaram a fazer algo que não faziam desde meados do século XX. Começaram a retirar capital de ativos em dólar, sem alardes, sem comunicados dramáticos. Simplesmente fizeram de modo gradual, metódico e quase invisível. Não se trata de teorias conspiratórias nem boatos de internet, mas sim fluxos de capital que foram documentados em relatórios públicos. São dados pertencentes ao Tesouro e quem quiser pode ter acesso a esse conteúdo. O dinheiro inteligente é aquele que vai para as planilhas antes de virar manchete. E quando isso acontece, a história entra numa fase decisiva. Há um padrão antigo que é repetido ao longo de 5 séculos e que atravessa continentes e culturas. É um ciclo que já se manifestou 3 vezes com uma precisão praticamente matemática. Em cada uma dessas ocasiões, a nação que detinha a moeda de reserva global atravessou as mesmas etapas, exibiu os mesmos sinais de alerta e, dentro de um intervalo relativamente curto, perdeu a sua posição central no mundo. Isso não se trata de colapsos que possuem semelhanças. Trata-se de sequências quase idênticas, com estágios reconhecíveis e consequências previsíveis. Eu vou te mostrar nessa narrativa em 4 partes. A primeira é a ascensão. Uma nação se torna o centro das finanças globais porque o seu capital flui de todas as direções e a sua moeda passa a ser usada no comércio internacional. Isso faz com que os bancos se expandam e os mercados prosperem. Isso significa que a inovação acelera e traz uma sensação coletiva de futuro. Esse estágio costuma durar décadas, às vezes quase um século. É o período em que a confiança parece absoluta. Depois, vem a segunda parte, que é sobre extensão. Sabe o que é isso? É quando o sucesso gera arrogância, porque o Estado começa a gastar além das suas possibilidades. E isso gera expansões militares, intervenções estrangeiras e programas domésticos ambiciosos. Tudo financiado com dívida. E esse endividamento cresce mais rápido do que a economia. Mas quase ninguém se preocupa porque o preço dos ativos continua subindo. A consequência é a valorização dos imóveis e o recorde das bolsas. Isso faz todo mundo se sentir mais rico, já que os bancos centrais imprimem dinheiro para manter o ritmo.
Essa fase pode durar 20, 30, 40 anos. É o momento em que a aparência de prosperidade esconde fragilidades estruturais. Bem, mas a terceira etapa é mais silenciosa e talvez a mais decisiva. Podemos chamar de êxodo discreto. Nessa fase, o dinheiro se torna um espectador do que está por vir. Não são os políticos e não é o público em geral, mas aquelas pessoas mais atentas que leem os balanços econômicos. Grandes instituições começam a rotacionar capital para fora. Tudo acontece com movimentos calculados em direção a jurisdições que são consideradas mais seguras. Os investidores estrangeiros reduzem as posições para que as famílias ricas se tornem diversificadas internacionalmente. O processo começa devagar e depois ganha velocidade. Historicamente, esse estágio dura entre 18 e 36 meses. E, por fim, chega o quarto ato, o colapso. A moeda perde valor e os bancos centrais estrangeiros despejam suas reservas. É quando a inflação dispara e os juros sobem de forma abrupta, ao mesmo tempo em que os ativos caem. Nesse momento, os bancos entram em crise e os fundos de pensão evaporam enquanto a classe média é esmagada. Tudo se transforma num caos político. E então surge a pergunta que ecoa em todas as épocas: como nós não vimos isso chegar? A resposta é sempre a mesma. Os sinais estavam lá. Para compreender a gravidade dessa situação, nós precisamos voltar no tempo. Eu te convido a uma viagenzinha ao século XVI. A Espanha era a potência mais incontestável do planeta. Ocupa o que hoje seria dos Estados Unidos. O real espanhol era a moeda de reserva global e Madrid era o coração financeiro do mundo. O império se estendia por 3 continentes e os exércitos espanhóis eram considerados invencíveis. Mas, como sempre, a riqueza trouxe excessos e descuidados. Houve guerras contra a França, Inglaterra, o Império Otomano e as Províncias Unidas. Ou seja, uma máquina burocrática consumia fortunas e palácios reais eram construídos como demonstrações de poder. Era a Inquisição queimando os recursos junto com os hereges. Em meados do século XVI, os gastos do governo espanhol já superavam em 300% aquilo que ele arrecadava. O déficit era coberto com empréstimos de bancos italianos, mercadores alemães e qualquer um que estivesse disposto a emprestar. Enquanto o ouro continuava a chegar, ninguém se alarmava. Os preços de ativos subiam e todos se sentiam ricos. Mas então, algo mudou. Quase imperceptivelmente, grandes famílias bancárias começaram a transferir ativos para Gênova, na Itália, e os credores exigiam pagamentos em metal. Os mercadores ricos passaram a operar em Amsterdã e as rotas comerciais foram discretamente sendo redirecionadas. O governo chegou a pagar juros de 40% em alguns empréstimos, mas isso não demonstrava sinal de força. Na verdade, era o desespero vazando pelos relatórios financeiros. Depois vieram os caloteiros. A moeda perdeu credibilidade e a inflação corroeu a classe média. O poder espanhol evaporou e, em poucas décadas, o império que parecia eterno tornou-se uma sombra de si mesmo. O centro financeiro do mundo deslocou-se para o norte, para a então jovem República Holandesa. No século XVII, Amsterdã era a cidade mais rica do planeta. A Companhia Holandesa das Índias Orientais alcançou uma valorização que, em valores atuais, supera a soma de gigantes corporativos modernos, só para você ter uma ideia. Bancos holandeses financiavam o comércio global. A Bolsa de Amsterdã foi a primeira da história. O capital fluía da Ásia, da África e das Américas, como se o Vale do Silício, Wall Street e Londres estivessem ali, no mesmo quarteirão. O Banco Central da época, considerado o mais seguro da Europa, passou a usar depósitos para financiar conflitos governamentais. Operava num sistema de reservas fracionárias antes mesmo de existir esse nome. E então, discretamente, o dinheiro começou a se mover. Famílias bancárias transferiram operações para Londres. Os comerciantes judeus migraram e os financiadores alemães retiraram capital porque sabiam que o Banco de Amsterdã estava quebrado fazia anos. Quando a verdade veio à tona, com a invasão francesa do fim do século XVIII,
tudo desabou. Quem depositou perdeu tudo. Obviamente houve tumultos e a Era de Ouro da Holanda terminou quase da noite para o dia. Foi assim que a Grã-Bretanha assumiu o centro do sistema mundial. Durante mais de 2 séculos, a libra esterlina reinou como moeda e o Império Britânico controlou quase 1/4 da população mundial. Londres financiava as ferrovias na América, as minas na África e as plantações na Ásia. Mais de 60% do comércio internacional era liquidado em libras. O padrão ouro girava em torno da moeda britânica. O século XX veio devastador com as guerras. A Primeira Guerra Mundial endividou profundamente o país e a Segunda agravou tudo. A Grã-Bretanha venceu militarmente, mas saiu financeiramente devastada, ficando totalmente dependente dos empréstimos americanos. Tentou manter a libra no padrão ouro, mas falhou. Tentou novamente, falhou de novo, ou seja, o sistema estava ruindo. No pós-guerra, começou o êxodo silencioso novamente. Empresas transferindo investimento para os Estados Unidos e as famílias ricas moveram ativos para Suíça, Canadá e América. Cientistas, engenheiros e empreendedores buscaram oportunidades fora porque o país estava sobrecarregado por impostos. O dinheiro e o talento administrativo foram embora. Em 1967, a libra foi desvalorizada de um dia para o outro e em 76, o antigo império precisou recorrer ao Fundo Monetário Internacional. A libra perdeu definitivamente o status de reserva e o ciclo se fechou. Foi nesse vazio que os Estados Unidos ascenderam. Em 1944, o Acordo de Bretton Woods consolidou o dólar como eixo do sistema monetário internacional. Após a Segunda Guerra, a Europa e a Ásia estavam em ruínas e o capital mundial buscou abrigo nos mercados americanos. Em 1971, o governo americano rompeu com a possibilidade de converter dólar em ouro. A moeda tornou-se fiduciária, era sustentada apenas pela confiança. E foi aí que os gastos explodiram. A dívida nacional, que era inferior a 1 trilhão em 1980, passou a crescer em ritmo exponencial. Foi então que o país recorreu à impressão monetária em escala histórica. Em poucos anos, a base monetária se expandiu como nunca antes. O resultado foi previsível: inflação, bolhas de ativos e aumento brutal da desigualdade. As bolsas estavam em alta, em contradição com os salários. O Banco Central passou a comprar títulos públicos, hipotecas e ativos privados, mantendo os preços lá em cima. Isso tudo para chegarmos aos dias atuais, onde grandes credores estrangeiros reduziram exposições ao Tesouro Americano. Países que antes acumulavam trilhões de títulos, agora vendem em silêncio. Paralelamente, acordos comerciais passam a ser firmados em moedas alternativas. Países exploram sistemas de pagamento fora do circuito tradicional do dólar. O domínio exclusivo da moeda americana no comércio de energia começa a se fragmentar. Nada disso acontece de uma vez, como nós vimos nos impérios anteriores. O mais inquietante não é apenas o volume da dívida ou a complexidade dos mercados, é a repetição do comportamento humano. Toda potência em declínio acredita que vai ser diferente com ela. A Espanha tinha o exército mais temido da sua era. A Holanda possuía a tecnologia financeira mais avançada do século XVII. A Grã-Bretanha comandava o maior império que o mundo já viu. Nenhuma dessas vantagens impediu o desfecho. O que se percebe é que a força militar não suspende matemática econômica e a inovação não cancela o excesso fiscal. Muitos argumentam que basta imprimir dinheiro para resolver o problema. A gente já viu esse filme várias vezes e o final não é legal. Economias destruídas quando a moeda perde credibilidade e classes médias inteiras empobrecidas quando as poupanças se dissolvem. A impressão de dinheiro não cria riqueza, ela redistribui. Transfere o valor de quem poupa para quem deve e de quem trabalha para quem possui ativos, até que a confiança se rompa. Quando isso acontece, a aceleração é brutal. É nesse ponto que a coisa deixa de ser abstrata e se torna profundamente humana. Porque, no fim, não são as planilhas que sofrem, né? São as pessoas. As aposentadorias desaparecem e são os lares que perdem valor. Uma grande crise econômica faz com que os projetos de vida sejam interrompidos, sonhos deixem de ser alcançados.
A história econômica está diretamente relacionada à história de famílias e de expectativas. Temos que seguir conectando números a narrativas, economia à humanidade e passado ao presente. Memória é uma forma de proteção. Os que sobrevivem às grandes transições não são necessariamente os que possuem mais recursos, mas aqueles que cultivam lucidez, coragem e capacidade de agir quando o mundo começa, silenciosamente,